Paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus. Bom, há alguns anos eu venho batendo numa tecla chamada sonhos, amém? Os sonhos de Deus, os sonhos da minha mente e os sonhos que vêm de Satanás, porque a Bíblia fala que ele se disfarça em anjo de luz, que há anjos que são como anjos de luz, amém? Nós temos que entender as vozes do reino, vozes de um mensageiro do reino, voz de um anjo da parte do Senhor, voz do Espírito Santo, voz de Jesus, voz do próprio Deus, soberania de Deus, amém? Voz de Satanás, voz de engano, nós temos que entender as vozes, amém? E Deus vem me alertando para as vozes dentro da igreja, amém? Aquilo que vem de Deus, aquilo que vem do reino de Satanás. E nós, como cristãos, nós temos que entender esse mistério. Às vezes, na voz do pastor, ele quer falar uma coisa e o povo entende outra coisa por causa do seu estado de espírito. O seu estado de espírito está machucado, está chateado, está desconfiado. Então, a voz vai ser distorcida. A voz pastoral vai ser distorcida. Mas o bom pastor, ele tem que ter boas intenções para com o povo. Intenção de crescimento, de entendimento, de discernimento, de sabedoria, de conhecimento de Deus e de reino. O bom pastor, ele ensina. A Bíblia fala lá em Oséias 4, versículo número 6, que o povo perece por falta de conhecimento. E cabe ao pastor ensinar. A Bíblia fala, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que ensina o meu povo o caminho que deve andar para que neste caminho ele não pereça. Amém? Então nós ensinamos, nós não obrigamos pessoas a tomar essa ou aquela direção. Isso é um perigo, você intervir na vida pessoal do povo. Não, você tem que ensinar e deixar o Espírito Santo capacitar essa pessoa, deixar o Espírito Santo levantar esta pessoa, deixar o Espírito Santo direcionar essa pessoa. O próprio Espírito Santo vai direcionando essa pessoa. Mas nós temos que ter cuidado com as vozes, com os sonhos. De onde parte, por que parte, de que forma parte. Amém? Quando você observar a ministração de um pastor, observe, ele quer seu bem, ele quer seu crescimento, ele quer seu entendimento, ele quer que você conheça a verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o pastor, ele é pai de multidões, amém? O pastor, ele está na terra para direcionar pessoas, para canalizar pessoas ao reino dos céus. O pastor, ele não está na terra para complicar a vida de pessoas, amém? Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é o pastor que liberta. O pastor, ele só direciona, alerta, vai alertando, vai conversando, até ser dia perfeito. Na verdade, você tem que entender os efeitos da voz de um pastor. O efeito da voz do pastor está provocando mudanças? Você está prosperando na sua vida? Sua família está tendo comunhão? Você está tendo mais discernimento para conversar com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu namorado, com a sua namorada? Você está tendo mais entendimento para conversar dia a dia? Você está tendo mais sabedoria? Você está tendo mais plano de vida, mais planejamento? Você agora está planejando a sua vida pessoal? Aí você tem que ter essa mudança de mentalidade, porque lá em Romanos 12 fala, ofereça a Deus um culto racional. Então, vamos entender a voz pastoral, a voz da diaconia, que é uma voz diferente, é uma voz departamental. A voz do pastor é uma voz geral dentro da igreja. A voz do apóstolo é uma voz pastoral mais a nível nacional. A voz do bispo é uma voz pastoral mais a nível regional. Tem que entender as vozes. Se você não entender as vozes dentro do evangelho, os conselhos dados, você vai confundir a voz pastoral e daqui a pouco vai haver dentro da igreja a fofoca, a contenda, a desavença. Se você não entender, não procurar entender o porquê que o pastor falou daquela forma, amém? Eu costumo dizer o seguinte, há amigos mais chegados do que irmão. Dentro da igreja é para nós termos um nível de amizade entre pessoas dentro da igreja. Nós temos que ter um nível de amizade dentro da igreja. Às vezes, quando eu não me considero amigo de uma pessoa, eu evito até mesmo
está indo ali ou aqui. Tem um membro na igreja, o João Neto, que eu vou na casa dele há muito tempo. Amém? Nós se conhecemos há mais de 22 anos. Então, eu durmo na casa dele, às vezes, quando eu não estou ali no DF. Quando eu não estou no Goiás, mas ficando no DF. Quando eu não durmo na casa da minha mãe, ele me convida e às vezes eu durmo lá. Eu durmo na casa da minha irmã, porque eu considero amiga, mas tem irmãos dentro da minha própria família que eu não durmo na casa dele. Então, nós temos que entender esse nível, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, de espiritualidade. Nós sabemos a mente do povo, sabemos o interesse do povo, sabemos o que o povo ele quer, mas, na verdade, nós temos que entender como nos comportar como cristão, como entender estas palavras, esmiuçar essas palavras e analisar essas palavras. Por que o pastor falou isso? O porquê que ele falou? Qual é a intenção? Aí, na dúvida, você pergunta ao pastor. Você perguntando ao pastor, você começa a ter entendimento maior daquilo que ele está falando. Às vezes o pastor fala por parábolas, porque Cristo também falava por parábolas. E quando fala por parábola e você compreende, é porque o próprio Espírito Santo está falando com você. Porque a Bíblia fala, abra a tua boca e eu falarei por ti. Isso é dado ao sacerdote, autoridade, poder, discernimento e entendimento para ministrar uma grande multidão. Então vamos entender a voz pastoral, vamos entender a voz da diaconia, a voz do ministério de louvor, vamos entender as vozes dentro da igreja, pelo poder do nome de Jesus. E assim seremos chamados de bem-aventurados, pessoas com entendimento e discernimento para compreender os mistérios de Deus e o evangelho vindo da parte do próprio Deus. Amém? Graça e paz, que Deus vos abençoe e que Deus vos guarde, em nome de Jesus.